Pernas desproporcionalmente grossas de cima a baixo. Hematomas que surgem sem explicação. Dores constantes. Talvez isso possa ser lipedema. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Lipedema é uma condição que afeta quase exclusivamente mulheres, mas ela é pouco conhecida pelos médicos, pelos profissionais de saúde, o que não surpreende porque até 2021 ela nem tinha código, sabe aquele código CID, Classificação Internacional de Doenças? Pois é, só em 2022, agora com a versão 11 do CID, é que surgiu o código do lipedema. Mas é bem mais comum do que se imagina, 1 em cada 10 mulheres apresenta essa condição. E eu sou uma delas. Eu descobri ano passado, na verdade, pesquisando na internet, porque eu sempre tive essa configuração de pernas desproporcionalmente grossas em relação ao resto do meu corpo. E ao longo da vida eu procurei diversos médicos, diversos tratamentos, e eu também sempre percebi manchas roxas nas minhas pernas que surgiam do nada. Eu ficava pensando onde foi que isso aconteceu. Será que eu bati em algum lugar? Mas na verdade não. Elas simplesmente aparecem e depois desaparecem sem nenhuma explicação. Nunca ninguém levantou a hipótese de se tratar de lipedema. E aí, quando eu pesquisei online esses sintomas, eu acabei descobrindo que eu me encaixava em quase todos os critérios. Fui até um cirurgião plástico, levantei essa hipótese e ele, então, confirmou que provavelmente sim era lipedema. O que me causou, de certa forma, um alívio, porque a gente acaba se culpando. Eu faço tudo certo, eu já faço dieta low carb há muito tempo, eu já emagreci bastante, mas ainda tem essa diferença, como se eu tivesse 2 corpos em um, né? Na parte de cima do corpo, o tronco bem mais magro do que nos membros inferiores. E especialmente para quem é profissional de saúde, não vamos confundir com linfedema. Linfedema é aquele acúmulo de líquido nos membros inferiores e às vezes em outros lugares, em geral por uma insuficiência da circulação linfática. E o linfedema não poupa os pés, então os pés ficam inchados com líquido no linfedema. Já o lipedema é um acúmulo anormal de uma gordura com características inflamadas nos membros inferiores, sobretudo, mas pode acometer os braços também. E se vocês forem lá no blog e olharem a postagem sobre lipedema, vocês vão ver uma foto que mostra a diferença. Normalmente é uma gordura que se acumula em lugares incomuns, como o joelho e a região do tornozelo. Ou seja, é uma configuração, é uma disposição de gordura, sobretudo nos membros inferiores, que é diferente do que simplesmente a gente vê numa pessoa que tem excesso de peso e que, portanto, tem mais gordura em várias partes do corpo. Traduzindo aqui para as mulheres que estão nos ouvindo, sabe aquele sonho de conseguir calçar uma bota no inverno de cano longo? Pois é, quem tem lipedema provavelmente não conseguiu realizar. E você tinha comentado dessa facilidade em adquirir manchas roxas nos membros inferiores, nas pernas, e isso tem a ver com uma característica do lipedema que é a fragilidade capilar. Os vasos capilares são muito frágeis e com pequenas pressões que normalmente não provocariam manchas roxas na maioria das pessoas, nas pessoas com lipedema isso tende a acontecer. E por fim, quase 80% das pessoas que têm lipedema têm também dor ao toque, à pressão das regiões afetadas pela doença. Mas, felizmente, essa situação de desconhecimento a respeito do lipedema está mudando e um sinal dos tempos é que agora em novembro saiu publicado no Medscape, que é um grande agregador de notícias médicas lido por médicos no mundo todo, uma matéria sobre lipedema. O título da notícia é o seguinte: Lipedema, uma doença não tão incomum que ainda não é reconhecida.
Na postagem que você escreveu no blog Ciência Low Carb, você destacou os principais pontos que a gente vai comentar aqui para vocês. Depois eu sugiro que vocês leiam a matéria, porque lá tem todos os links para os estudos e ainda mais detalhes. Vamos lá! O lipedema afeta cerca de 10% das mulheres. 10%. Não é algo raro. Só é pouco diagnosticado. Então, imagina se sem ter a popularização do diagnóstico, a gente já tem esse número de 10%. Acredito que o número deva ser ainda maior. Provavelmente. Outra coisa é que a causa é desconhecida e muitas vezes é confundido com obesidade, mas acontece que afeta desproporcionalmente os membros, quase sempre os inferiores, mas pode eventualmente afetar os membros superiores também, e tem um forte componente genético. Importante ressaltar isso. Lipedema não é sinônimo de obesidade. Existem mulheres magras que sofrem dessa condição. Aliás, é muito mais fácil diagnosticar nas mulheres magras, porque a desproporção fica mais evidente. Mas isso não significa que uma mulher com sobrepeso não possa ter lipedema. Aliás, o sobrepeso piora o lipedema. Os autores dizem, abre aspas, embora não se conheçam os verdadeiros desencadeadores dessa alteração, o estilo de vida tem um papel muito importante no controle dos sintomas. Por isso, é muito importante seguir uma dieta anti-inflamatória. Por outro lado, ainda que não sejam causas, o sedentarismo ou a falta de uma alimentação balanceada podem ser fatores que agravam a situação. Fecha aspas. Calma que a gente já vai chegar lá e falar dessa alimentação anti-inflamatória. Os autores ainda comentam que o tratamento pode incluir cirurgia para remoção dos acúmulos localizados de gordura e terapias conservadoras como drenagem linfática, outros tratamentos tópicos e estilo de vida, dieta e atividade física. Como a insulina promove a lipogênese, uma dieta que evite os picos glicêmicos e de insulina pode ser desejável. Por outro lado, a resistência à insulina piora a formação do edema. Quando eu li essa frase, eu vibrei. Aí logo em seguida eu leio que eles sugerem uma dieta mediterrânea. Pessoal, nada contra a dieta mediterrânea, mas se você escreve que uma dieta que evite os picos glicêmicos e de insulina pode ser desejável, a dieta que você está propondo é low carb, obviamente. Ao menos deveria ser. E agora a gente vai à literatura para ver o que consta sobre low carb e lipedema. Pois bem, um pequeno estudo piloto feito na Noruega, publicado em 2021, testou em 9 mulheres a ideia de que uma dieta low carb cetogênica pudesse ajudar no lipedema. Como é que eles fizeram isso? As mulheres foram submetidas a 7 semanas de dieta cetogênica, seguidas por mais 7 semanas de uma dieta tradicional das diretrizes nórdicas. Houve uma perda de peso de 4,6 quilos apenas nas semanas de dieta low carb, e houve ainda uma pequena redução da circunferência das panturrilhas, mas não das coxas, novamente apenas no período low carb. A dor teve melhora considerável somente durante o período low carb, mas a dor voltou com a dieta padrão saudável nórdica. E os autores comentam que, ao que tudo indica, a dor tenha melhorado pela dieta low carb cetogênica em si, porque a dor voltou quando a dieta low carb foi interrompida, embora as pessoas não tenham tido reganho de peso neste mesmo período. Acontece que um estudo piloto não randomizado com 9 mulheres não é exatamente evidência científica, né? Mas já foi publicado um ensaio clínico randomizado testando low carb e lipedema. O efeito de uma dieta low carb, alta em gordura, versus uma dieta moderada em carboidratos e gorduras em composição corporal nos pacientes com lipedema. Esse foi um estudo polonês que recrutou 91 mulheres com lipedema que foram randomizadas, sorteadas para 2 grupos. Um grupo low carb high fat e outro grupo médio carboidrato, média gordura, que vamos chamar aqui de dieta equilibrada, por 16 semanas. As dietas tinham a mesma quantidade de proteína, elas diferiam na quantidade de carboidratos e gordura. Nas palavras dos autores, a dieta low carb high fat foi mais eficaz do que a equilibrada na redução do peso corporal, gordura corporal e circunferências dos membros inferiores. Isso é bem importante porque a literatura toda fala que o emagrecimento não afeta muito o lipedema. Agora, aqui, com a low carb high fat, houve diminuição na circunferência dos membros inferiores. Chama atenção que o grupo low carb emagreceu muito mais,
8 quilos, contra apenas 2 quilos do grupo da dieta equilibrada. Mas alguém podia alegar, então, que as pessoas melhoraram apenas porque elas emagreceram. Para resolver essa dúvida, seria necessário conduzir um novo estudo, um novo ensaio clínico randomizado que tivesse calorias iguais entre os grupos, que significaria fazer o grupo low carb comer mais do que deseja e deixando o grupo da dieta equilibrada com fome, né? De modo que o efeito da low carb pudesse ser avaliado independentemente do efeito no emagrecimento. Por outro lado, para quem sofre de lipedema, essa é uma discussão de interesse só acadêmico, porque o que importa é saber que existe uma alternativa que pode trazer alívio para uma condição para a qual a gente ainda não tem uma cura. Os autores concluíram que, pela primeira vez, a dieta com baixo teor de carboidratos e alto teor de gordura foi mais eficaz em pacientes com lipedema em comparação com a dieta de baixo índice glicêmico, ou seja, aquela chamada equilibrada. A redução da gordura corporal nos membros, induzida por uma dieta pobre em carboidratos, pode ser fundamental para aliviar os sintomas da doença e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Os resultados desse estudo podem ser cruciais na implementação do manejo nutricional em pacientes com lipedema. E é interessante salientar aqui que, assim como no estudo piloto, aquele dos 9 pacientes que eu falei em cima, aqui também a dor melhorou apenas no grupo low carb. Ou seja, uma dieta low carb aparentemente tem realmente um efeito anti-inflamatório que vai além da sua característica já conhecida de favorecer o emagrecimento. Como eu falei para vocês, eu comecei a pesquisar sobre lipedema na internet. Assim como muitos de vocês, fui lá, digitei no Google, encontrei perfis em redes sociais, encontrei informações bem interessantes, mas também encontrei coisas que me deixaram com o pé atrás. Quando a gente olha os poucos profissionais que hoje estão divulgando esse assunto, e a gente pesquisa qual é a recomendação relacionada à dieta e à alimentação, a gente cai sempre na mesma história, de que essa alimentação deveria ser uma dieta anti-inflamatória, uma dieta equilibrada e que a carne vermelha, portanto, precisa ser eliminada. Pois é, e acho que é o momento de vocês darem uma pausinha e escutarem o episódio 68, cujo título é Carne Vermelha não é inflamatória. Virou quase que uma obsessão no mundo da nutrição essa ideia de que carne vermelha é inflamatória e de que se eu quero produzir uma dieta anti-inflamatória, uma das coisas que eu tenho que tirar é a carne. Vamos quebrar isso em alguns aspectos. O primeiro é o seguinte: ninguém é obrigado a comer carne vermelha para fazer uma dieta low carb ou cetogênica. Você pode tranquilamente fazer com peixe, frango, porco, o que você quiser. Agora, para mim, por exemplo, o fato de a carne vermelha poder fazer parte desse estilo de vida facilita, porque eu gosto, eu aprecio, gosto de fazer um bom churrasco. Então, muitas vezes você está pegando uma dieta que já é restritiva, como a cetogênica, e restringindo mais coisa desnecessariamente por causa da crença de que a carne vermelha é inflamatória. A segunda coisa, e isso a gente explora bastante naquele episódio, é o fato de que, sabidamente, dietas low carb e cetogênicas são anti-inflamatórias. E nessas dietas, a carne vermelha, a miúde, faz parte. Portanto, ela não tem como ser tão inflamatória assim se nas dietas nas quais ela está presente, ou seja, em dietas cetogênicas tradicionais, ocorre, em tudo que é estudo, uma redução da inflamação. Infelizmente, nesse ensaio clínico randomizado com as 91 pacientes que a gente citou há pouco, ambos os grupos tiveram redução de carne vermelha, porque os autores caíram nessa história. E como ambos os grupos tinham redução da carne vermelha, tá bem, o grupo cetogênico low carb foi muito melhor do que o outro, mas a gente não tem como isolar a questão da carne vermelha porque não houve um terceiro grupo que tivesse carne vermelha e fosse low carb. De modo que, embora a gente realmente não disponha da evidência científica para provar se reduzir a carne vermelha cumpre algum papel no lipedema, pela lógica e por todos os demais estudos de dieta cetogênica que mostram um efeito anti-inflamatório mesmo tendo carne vermelha à vontade na dieta, na minha opinião não faz sentido que uma dieta para lipedema tenha que necessariamente ser pobre em carne vermelha. Embora, repito, se você quiser fazer uma low carb cetogênica comendo peixe e frango, não tem problema nenhum.
e dá para fazer. E você que está nos ouvindo até agora, talvez tenha percebido alguns desses sintomas, tenha se identificado ou lembrado de alguém que você conhece que possa sofrer disso. Afinal, a gente está falando de 10%, pelo menos 10% da população feminina. Talvez você esteja se perguntando, qual especialidade médica que pode fazer o diagnóstico do lipedema, além dos sintomas? Tem algum exame que possa evidenciar esse acúmulo anormal de gordura nos membros inferiores? Bem, eu certamente não sou um especialista em lipedema. O que provocou meu interesse foram esses estudos que mostraram melhora do lipedema com low carb. Low carb, sim, é uma área que eu domino. O lipedema pode ser diagnosticado por qualquer médico e normalmente as especialidades mais ligadas ao lipedema são cirurgia plástica e cirurgia vascular. Não porque todos os casos tenham que ser tratados de forma cirúrgica, aliás, a maioria dos casos devem ser tratados de forma conservadora, mas porque são especialidades que tratam tanto do aspecto estético como funcional dos membros. Por experiência própria, infelizmente ainda não é fácil encontrar um especialista que esteja familiarizado com o assunto lipedema. Então, o que eu sugiro é que, se você estiver nessa busca por profissionais, é que você pesquise aqueles que também têm uma abordagem de estilo de vida e que possam estar familiarizados com a estratégia low carb, para você não cair nessa recomendação de simplesmente comer uma dieta equilibrada com orientações inespecíficas e às vezes até equivocadas. E você mencionou que a maioria dos casos de lipedema, especialmente os estágios iniciais, que é o meu caso, eles não precisam ser tratados necessariamente com cirurgia. Você falou em tratamento conservador. O que seria esse tratamento conservador, essa abordagem conservadora? Bom, provavelmente ninguém que nos escuta vai se surpreender se eu disser que eu acho que uma parte muito importante do tratamento conservador é a dieta. Embora o lipedema possa se desenvolver e frequentemente se desenvolve em pessoas magras, estar com sobrepeso ou obesidade agrava a doença, portanto o emagrecimento favorece o tratamento. Segundo, como nós vimos, especialmente nesse ensaio clínico randomizado, uma dieta low carb cetogênica pode produzir melhoras tanto de circunferência dos membros como dos sintomas dolorosos. E, anedoticamente, posso falar para vocês, também produz melhoras visuais no aspecto do lipedema. Foi o meu caso, aliás. E o tratamento conservador inclui ainda medidas locais. Sempre é muito salientado na literatura a drenagem linfática, o processo manual de drenagem linfática, mas também citam-se outras medidas locais que ajudam a aliviar os sintomas. Mas o principal é as pessoas saberem que esse diagnóstico existe, levantarem essa hipótese para, quando buscar um profissional, já sugerir: olha, eu sempre tive, desde a minha adolescência, as pernas desproporcionalmente grossas, gordura acumulada no tornozelo, que é uma coisa incomum, e eu queria saber se isso aqui é lipedema. Sabe, começar a conversa assim pode ser útil tanto para que o profissional de saúde levante com você essa hipótese, como até para educar os profissionais de saúde, porque eu até um ano atrás também não conhecia esse diagnóstico. E você, conversando com o seu médico, pode até questionar se cabe um exame como ultrassonografia ou DEXA para fazer essa avaliação. Eu sei, inclusive, que existem alguns especialistas em lipedema que utilizam também a ressonância magnética, mas precisa ser uma ressonância magnética feita em um local que tenha radiologistas que estão acostumados ao diagnóstico de lipedema, porque também os médicos radiologistas muitas vezes ainda não conhecem os detalhes desse diagnóstico. A gente vai enviar o link da postagem do blog do Dr. Souto para quem estiver inscrito em drsouto.com.br/podcast. E essa é uma postagem que está liberada para todo mundo, mas a partir das próximas semanas, quem assinar a área de membros, que é uma novidade do blog Ciência Low Carb, vai receber conteúdo exclusivo todas as semanas, assim como esse do lipedema. E deixa eu explicar para vocês o que é a área de membros. Eu criei o blog lá em 2011
E hoje ele já conta com mais de 500 postagens. Esse foi um conteúdo que sempre foi gratuito e vai continuar sendo. Só que ao longo do tempo eu comecei a não ter mais condições de me dedicar a escrever no blog com a frequência que eu gostaria. E aí eu resolvi tirar do papel um projeto que eu já venho amadurecendo há algum tempo, que é uma área de membros do blog, que é um espaço no qual eu vou publicar conteúdo exclusivo com uma periodicidade no mínimo semanal para todo mundo que for assinante, por um valor baixo, mas que vai me permitir livrar horário de agenda para conseguir manter esse compromisso com vocês. E quais são os planos? O que vai ter na área de membros? Quem assinar vai ter acesso a que tipo de benefícios? Bom, o acesso ao conteúdo premium exclusivo, com novas postagens semanais que também serão enviadas por e-mail para os assinantes. Eu pretendo também fazer aos poucos as atualizações das postagens antigas do blog, porque afinal a ciência evoluiu, né? E são mais de 10 anos que eu escrevo lá. E assim como o meu pensamento a respeito de muitos temas também mudou. E como de costume, as postagens vão ser referenciadas cientificamente para garantir que vocês tenham acesso ao embasamento daquilo que está sendo escrito. Outra ideia é permitir uma maior proximidade para esclarecimento de dúvidas e reflexões, porque vai haver um espaço para comentários exclusivo dos assinantes. Então, esse projeto já foi lançado e desde já eu agradeço porque já tem várias pessoas assinando, agradeço pela confiança e pelo apoio de vocês a esse novo projeto. Atualmente, está cada vez mais difícil encontrar conteúdo independente e livre de patrocínio na maior parte dos veículos jornalísticos e em quase todos os canais digitais. Embora eu use redes sociais porque é uma forma de disseminação da informação para um número maior de pessoas, a verdade é que eu não sou muito fã do formato e eu gosto mesmo é de escrever no blog, porque é onde eu posso me aprofundar mais nos temas, colocar os links e interagir com as pessoas num patamar diferente daquilo que é possível em rede social. Justamente por acreditar nesse formato, eu mesmo sou assinante premium de vários veículos independentes. Fico feliz em saber que dessa forma eu viabilizo o trabalho de quem eu admiro. Então, mais uma vez, muito obrigado a você que está fazendo parte disso. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.